temos, que é aos nossos familiares, anunciar-lhes com sabedoria e graça, aproveitando as oportunidades, o Evangelho de Cristo e testemunhar com a nossa vida desse Evangelho e confiar de que o nosso Deus é quem pode mudar a realidade de cada um. Eu quero então ler alguns textos. O primeiro deles é Marcos, capítulo 5, o versículo de número 17 ao verso 19. Marcos, capítulo 5. Damos também boas-vindas a você que está conectado conosco nessa live. De onde você estiver, que Deus possa edificar também o seu coração neste dia. Marcos, capítulo 5, verso 17 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Avançando um pouquinho, Marcos 16, versículo de número 15 e verso 16. Texto muito conhecido de todos nós. Marcos 16, verso 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: E diz-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ezequiel 33 e verso 11. Ezequiel 33 e versículo de número 11. Ezequiel 33 e verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Tiago, esse é o último verso, Tiago, capítulo 5, verso 19 e verso 20. Tiago, capítulo 5, verso 19 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar? Nosso Deus, nós louvamos a Ti neste dia. Te agradecemos por esse momento de louvor, de celebração. E agora pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para entendimento destas verdades que serão aqui trazidas e principalmente a aplicabilidade delas no seio da nossa família. Rogamos que o Senhor nos capacite a sermos fiéis à palavra do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz a leitura de 3 passagens bíblicas. A primeira delas, eu quero recordar-lhes, todos nós conhecemos a história daquele homem endemoniado em Gadara. Uma legião de demônios acometeu a vida daquele ser humano e o atormentou durante muito tempo. A narrativa bíblica diz que Jesus estava naquela região e Jesus então expulsa aquela legião de demônios que são precipitados, eles terminam indo aos portos e se precipitam no despenhadeiro abaixo, trazendo um grande prejuízo àquela comunidade ali, daquele povo que não conhecia Deus.
É interessante que o relato mostra que várias tentativas haviam sido feitas por aquelas pessoas que estavam ao redor e que testemunhavam o sofrimento e a forma como aquelas entidades espirituais acorrentavam aquele homem. E o próprio homem, agora liberto, ele diz para Jesus o que deseja segui-lo, né? E Jesus diz assim, não permitiu, e disse: vai para a tua casa, para os teus, para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas Deus te fez e como ele teve misericórdia de ti. Que passagem linda, não é? Porque o destinatário que ele agora é colocado por Jesus é exatamente a sua família, o seu contexto, a sua realidade. Para alguém que certamente conheceu o estado anterior do alcance da experiência dele libertadora de Jesus trazida à sua vida, e agora poderia vê-lo totalmente liberto. Isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de muito louvor. Eu fico imaginando como foi notório a todo aquele povo, e Cristo intencionou e orientou que isso fosse notoriedade nos seus familiares. É para os seus que ele deveria dizer como o Senhor fez grandes coisas na vida dele, tendo misericórdia dele. O segundo texto é um mandato missionário, Marcos capítulo 15, 16 a 15 e 16, um mandato pleno. E claro, Jesus estava no pré-anúncio já da ascensão, já caminhando aí na sua trajetória pós-ressurreição. E assim como Mateus, ele traz então o grande mandato missionário e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem nele cresça e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Já o texto de Ezequiel, ele nos leva a uma reflexão quando o profeta de Deus, inspirado pelo Espírito, traz uma descrição muito clara do grande amor de Deus. E o texto diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus pecados, que ele se volte, em arrependimento. A gente tem um grande exemplo disso através de Jonas, quando o Senhor encaminha ele na sua trajetória missionária para a cidade de Nínive e manda ele com uma mensagem de arrependimento. E qual era a intenção do Senhor? Que aquela nação tão distante de Deus, tão fora da realidade espiritual do Senhor, pudesse ouvir a mensagem e pudesse se converter, pudesse ser, de fato, trazida ao arrependimento. E esse é o grande amor de Deus. Já no texto de Tiago, nós vamos perceber a preocupação que o escritor traz no que diz respeito àqueles que se distanciam e por alguma razão estão longe do Senhor. E aí ele vai dizer: saiba que aquele que converter do seu caminho, do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. No primeiro momento, ele vai dizer: irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e isso pode acontecer por um distanciamento doutrinário, por uma inclusão de pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, por qualquer prática que o afasta da verdade, do princípio. E aí o texto diz: e alguém o fizer converter, isso é importante, alguém trazê-lo para o caminho certo. E aqui o Senhor amplia o raciocínio na inspiração do texto, dizendo: saiba que quem converte do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão do pecado. Dito isto, em poucas palavras, eu quero trazer o tema a evangelização na família, como um princípio para nós nesse mês da família, E aí, algumas considerações que são preliminares e básicas para nós. Primeiro, nós devemos considerar, irmãos e irmãs, com muita seriedade, que a nossa família, ela precisa de salvação. Um dia eu fui salvo pelo poder do Evangelho, amém? Um dia vocês foram salvos, mas não tinha sido assim até o momento anterior da nossa conversão. Quem éramos nós? Pessoas que vivíamos a nossa vida, andávamos, a não ser que nós tenhamos sido inclusos por nossos pais desde pequeno ao ambiente da fé, e crescemos e fomos ouvindo, e aí então depois fizemos a nossa profissão. Do contrário, nós estávamos errantes no caminho.
E o que acontece? Muitas vezes, pelo fato de nós estarmos na igreja, de nós orarmos por nossos familiares, até vermos Deus respondendo às orações, não é verdade? Por livramento, por provisão, por cura, ou por tantas outras coisas da graça do Senhor, nós até precisamos considerar, mesmo diante de tudo isso, precisamos considerar que a experiência é uma experiência pessoal e intransferível. Ela não é colocada sobre os nossos familiares simplesmente porque nós fomos convertidos. E isso deve ser preservado em nossa mente. Quando a gente olha para a nossa família, a gente precisa entender que eles precisam de salvação. E isso nos leva, então, como intercessores diante de Deus por eles, como alguém que considera que, não obstante o Senhor trazer tantos favores, cuidados, provisão, livramento, mas isso não tem direta relação com a salvação deles. Eles precisam se posicionar diante de Deus, porque a minha experiência é a minha experiência. Não é a experiência do meu cônjuge, não é a experiência do meu filho, não é a experiência da extensão da nossa família. E a gente tem que levar isso muito a sério. Todos igualmente precisamos nos ver como pecadores aos olhos de Deus, o Pai. Esta é a mensagem central. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós temos uma natureza caída e só há um meio, uma única forma, um único caminho, uma única maneira de sermos trazidos à salvação. É o arrependimento, a confissão do nosso pecado e a nossa fé na obra de Cristo. E isso tem, com sabedoria, que ser trazido à experiência da nossa família. Com a graça de Deus, não discutindo, não criando polêmica, não criando uma rivalidade, não criando uma agressividade, mas de uma maneira sábia, com a sabedoria que Deus nos dá, nos momentos oportunos, nós precisamos aproveitar a oportunidade e não nos esquecer de que eles ainda não foram salvos. Amém? Portanto, todos igualmente precisamos, sem distinção, do perdão de Deus. Diga, eu fui perdoado. Amém? Amém? E isso nos uniu ao Pai por meio do Filho. E essa experiência gloriosa é a experiência que nós chamamos de salvação, não é? Então, a pregação do Evangelho e o testemunho do Evangelho na vida são essenciais para que a nossa família possa conhecer a Deus e se arrepender dos seus pecados e chegar ao Senhor por obra do seu Espírito, que vai usar a palavra dele, o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Quarta consideração aqui, somente Deus pode salvá-los. E aí uma palavra de esperança. Diga comigo, o que é impossível ao homem, diga mais bonito, o que é possível ao homem, é possível a Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é possível para Deus salvar o seu marido, é possível para Deus salvar a sua esposa, é possível para Deus salvar o seu filho, é possível para Deus salvar a extensão da sua família, é possível para Deus. E do lado de cá, eu que já conheço esta realidade, porque o poder de Deus já me salvou. Eu preciso então, com esta graça de Deus, ser tocado na minha consciência. Por que isso é importante? Porque a gente vai convivendo e vai convivendo, e o fato deles saberem que nós pertencemos ao Senhor, a gente começa a conviver e dá a impressão, até mesmo porque muitos não discordam, que eu venho à igreja, não cria problema, graças a Deus que muitos não criam problema, nem o esposo, nem esposa, nem os filhos, permite toda uma realidade. No entanto, essa permissividade relacional não tem nada a ver com salvação. E eu preciso estar atento a isso, levar isso muito a sério, considerar isso com muita precisão e não perder a oportunidade de anunciar o Evangelho
e de testemunhar do Evangelho e do grande amor e do poder de Deus sobre a minha vida e atestar para eles: isto foi Deus que fez, isso foi o Senhor quem operou. Amém? Então, nós vimos que devemos considerar com seriedade que a nossa família precisa de salvação. Diga: minha família precisa de salvação. Quantos aqui ainda tem familiares que não se renderam a Cristo? Levanta a mão. Está vendo? Nós precisamos olhar para esse campo vasto missionário e dizer: eu sou o missionário no meio dos meus, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Deus espera que nós frutifiquemos no ambiente do nosso lar. Lá em João capítulo 15, verso 16, o Senhor diz assim, o Senhor Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o primeiro ambiente dessa frutificação para a vida daquele homem que foi liberto dos demônios foi aonde? Vai para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e como Ele teve misericórdia de você. Então, aquele ambiente é o primeiro ambiente da nossa frutificação. E como deve ser esse momento de frutificação? Como isso é possível no ambiente da família? No ambiente da família, eu devo dar testemunho da minha obediência e do meu amor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Quando os meus familiares começam a ver que a minha vida tem sido transformada, ela foi transformada e ela continua sendo transformada, quando os meus familiares começam a perceber que isso tem sido algo que vem de Deus, e a vida de Deus, a nova vida de Deus, o conhecimento de Deus chega para o meu dia a dia, para os meus hábitos, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, de reagir, e isso intencionalmente, eles começam a olhar e perceber que algo de fato aconteceu comigo, sim ou não? E essa experiência, ela tem que ser validada. Eu tenho que dizer assim: isso quem fez e que tem feito e quem pode fazer com você também é o Senhor Jesus. Viver a palavra, viver na dependência da palavra, conhecer a palavra de Deus, dedicar tempo à palavra de Deus, tornar essa palavra algo vivido no cotidiano, nas pequenas coisas, nas coisas mais complexas, voltar o olhar a essa palavra e trazê-la para o ambiente da família. Essa é uma forma de frutificar. Uma outra forma de frutificar é demonstrando cuidado aos nossos familiares. E dessa forma a gente ama com um amor generoso, com um amor abnegado, com um amor solidário, com um amor de cuidado, com a intenção de cuidar deles, de tratá-los, de colocar a nossa intenção fidedigna ao ambiente da nossa família, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, à nossa extensão familiar, naquilo que está ao nosso alcance, não nos afastarmos da alegria, do prazer, do contentamento de olhar para os nossos e demonstrar o nosso amor a Jesus, o nosso amor à palavra e a nossa obediência a Jesus e a nossa obediência à palavra, cuidando dos nossos. E há um texto lá em Timóteo que o contexto dele fala do aspecto social, do cuidado social. Mas a gente pode colocar o princípio ali da aplicação e ampliar, mostrando esse cuidado. O texto de Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Veja que Paulo está recomendando ao seu filho na fé para que instrua a comunidade na importância de não nos esquecermos. Meus irmãos, Deus não nos salvou para nos afastar da nossa família. Amém? Amém. Muitas vezes a gente adota uma forma de pensar cristã que é equivocada. Muitas vezes a gente é convertido e a primeira atitude que a gente faz é se afastar dos nossos, porque eles não pensam como nós,
não agem como nós, não acreditam no que nós acreditamos. Não! É para estar com eles que o Senhor nos salvou. Ele nos tirou de uma cegueira e nos introduz de volta à família. E o que é materializado na prática, que reflete a minha fé? O meu amor a Deus, o meu amor à palavra, e isso é traduzido em gestos, em atitudes, que por causa do amor ao Senhor, o meu comportamento e a minha forma obediente de cuidar dos meus vão refletir o grande amor de Deus na minha vida e através de mim para com eles. Eles conhecerão também a expressão do cuidado amoroso de Deus quando eu cuido deles. Amém. E essa é uma forma de frutificar no nosso lar, não é? E aí a gente precisa considerar isso, porque há uma grande diferença. E aqui eu estou no ambiente cultural, né? Há uma grande diferença. Por exemplo, no contexto europeu, a questão da privacidade, da individualidade, né, de você respeitar. Há uma grande diferença entre eu não me introduzir na privacidade do outro e respeitar isso do ponto de vista da plena autonomia do outro, e a diferença de eu vivendo o Evangelho, me colocar numa relação sábia, amorosa e de cuidado do outro. Por quê? Porque as necessidades, elas são universais. Todo ser humano, ele pode ter uma demonstração cultural que conduz a sua forma de ser, mas todo ser humano, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, portanto ele é um ser relacional, e sendo um ser relacional, ele é um ser que cuida e que precisa de cuidado. A diferença está que, respeitando as bases da cultura, nos introduzimos nela por um evangelho, que é uma leitura da cultura pelo grande amor de Deus. Como Cristo veio ao mundo e encarnou-se, e no meio de tantas pessoas refletiu o grande amor do Pai ao mundo sem Deus. E isso é glorioso. Amém? Então essa é também uma forma de frutificar, quando nós cuidamos dos nossos familiares e o fazemos por causa de Jesus. Não é por causa deles primariamente, embora isso faça parte, mas às vezes eles até não nos dão motivo, né, recíproco de cuidado, mas por causa de Jesus, do Evangelho, da Palavra de Deus e do nosso amor, cuidaremos do nosso em obediência ao Senhor, e isso produz fruto, não é? Quando nós somos instrumento de Deus para a reconciliação dos nossos. Quantas vezes, né, na família existe brigas, discussões, né? Um machuca o outro, fala o que não queria. Isso é normal em toda família, em toda cultura, em toda realidade, porque nós somos seres imperfeitos. Sim ou não? Sim. E aí, como servos de Deus e filhos de Deus, nós precisamos dar o primeiro exemplo de reconciliação. Quando nós buscamos resolver isso, buscamos perdoar e receber o perdão, quando admitimos que somos sim falhos e ao falharmos, voltamos e pedimos perdão por causa do que a palavra diz, e quando nós nos permitimos ser uma ponte de reconciliação, orando quando a gente sabe que existe uma barreira que está posta, pedindo que Deus venha dar estratégia, sabedoria e graça para que a gente consiga encontrar uma ocasião oportuna para unir aqueles corações de alguma maneira, pedindo a Deus que crie uma oportunidade para que esse abismo que foi criado, e às vezes já tem uma semana, um mês, até anos, né? Anos que se passam e familiares não se falam, não se relacionam mais, porque o coração está cheio de ressentimento, de mágoa, de uma lembrança dolorosa. E a gente, como servo de Deus, precisamos então agir de uma maneira sábia, cuidadosa, e a partir do Evangelho, assim como Deus nos perdoou em Cristo, praticarmos em obediência a prática do perdão e orarmos pelo perdão entre os corações, a disposição para que Deus una os corações, quebrando as barreiras que possam existir. E lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19,
o apóstolo Paulo regulamenta isso, aquela comunidade que estava vivendo tantos problemas, né? Paulo diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, a terceira forma de frutificar na nossa família é quando nós não acendemos a brasinha, né, a fogueira. Muitas vezes a situação já não está bem e a gente fica dizendo: é verdade, isso ali é assim mesmo, tá? Olha, sua mãe é assim mesmo, ela é chata mesmo, sabe? E aí o filho vem falar: a mãe está muito chata. Aí eu fico: ela é chata mesmo, é assim mesmo, é o jeito dela, e sabe? Ela fica com essa chatice mesmo, ela é assim comigo também. Ao invés de dizer assim: ô filho, considera, essa é uma área talvez que sua mãe ainda está lutando para melhorar, vamos orar por ela, vamos tentar resolver isso, mas vamos tentar evitar, né? Tenha paciência, tenha cuidado, vamos dar um tempo, depois a gente volta a conversar. E aí a gente vai sabiamente tentando encontrar um caminho de pacificar, de reconciliar, para que haja paz entre nós, paz nos nossos corações, para que o ambiente da família, a partir de nós que conhecemos o Senhor, o príncipe da paz, o reconciliador do homem pecador com Deus por meio de sua obra. E agora, entendidos disso, nós vamos pedindo ao Senhor: Pai, quebrando os corações, mobiliza os corações, gera no coração do meu tio, da minha tia, do meu primo, do meu irmão, daquele parente meu, Senhor, faz com que ele possa perceber a importância dessa reconciliação, desse perdão, né? Não precisa ir para uma situação de um hospital, não precisa ir para uma condição grave, onde tem que chamar aquele parente para ir lá resolver, porque a situação tomou. Não precisa disso. É orar ao Senhor para que Ele crie uma oportunidade e a gente, com sabedoria, frutifica ali. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e desfrutem e o vosso fruto permaneça. A família é o primeiro ambiente dessa frutificação. Então, a primeira premissa minha foi: devemos considerar com seriedade que a nossa família precisa de salvação. A segunda foi que Deus espera a nossa frutificação testemunhal no ambiente da nossa família. O faremos pela obediência ao Evangelho, compromisso com o Evangelho, traduzido em boas obras no lar. O faremos com o testemunho de cuidado amoroso e generoso dos nossos, e o faremos pela manutenção da reconciliação entre os corações que estão divididos, orando e aproveitando as oportunidades para pacificar, pedindo a Deus que derrube as barreiras e estabeleça a paz. Por último, terceira premissa e finalizo: tanto o anúncio do Evangelho como o testemunho do Evangelho na vida tem um único objetivo: a glória do Senhor no seio da família. Amém. O Senhor é glorificado quando eu abro a minha boca sabiamente e anuncio o Evangelho da salvação. E digo aos meus: olha, assim como eu, que sou pecador, e os meus olhos um dia foram abertos, e hoje eu tenho uma experiência diferente com Jesus, você também, porque não há acepção de pessoas. Então Deus é glorificado quando eu anuncio a sua palavra, quando eu trago a sua palavra como o centro para a salvação. O único caminho é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E ele é glorificado quando eu dou testemunho, ou seja, quando por causa do Evangelho os meus valores, a minha maneira de pensar é diferente, a minha maneira de agir, de me comportar, de viver é diferente, não como obras para a salvação, mas como reflexo da salvação,
como sinal do novo homem, da nova vida, que se reveste de verdade, de justiça e de obediência, com amor segundo Deus, com o propósito de glorificá-lo e de que ele, não eu, mas ele em tudo seja glorificado no meu lar. E através desse sentimento, desse desejo, não é? Nós vamos nos esforçando, nós vamos dedicando, nós vamos perseverando, porque afinal a obra é de Deus. A última palavra quem tem é Deus quem salva, é Deus quem liberta, é Deus quem restaura, é Deus quem transforma, e Ele o faz por meio de sua palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos aqui foram libertos pela verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a primeira prova e você também disso. Então, meus amados, a nossa família é preciosa. E em tom final eu quero colocar duas aplicações. Primeira delas, nós não somos perfeitos nisso. Talvez hoje, ao ouvir novamente esses princípios, eu e você saiamos daqui conscientes de que precisamos levar isso mais a sério. De que precisamos intencionalmente considerar com mais cuidado estas verdades espirituais. E precisamos pedir a graça de Deus para não desistir dos nossos. Nós não somos perfeitos. Talvez deixamos de orar porque tentamos, oramos e aí achamos, ele não quer, deixa para lá. Ele não vai querer, a não ser que Deus opere. E Deus vai operar também, utilizando-se da minha vida, da minha proclamação, do meu testemunho e das minhas intercessões. Então, mesmo imperfeito como somos, mantenhamos firme o nosso alvo de não desistir dos nossos familiares. Amém? Amém. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação, dependamos de Deus em todo o tempo. Que nós recobremos o ânimo, que neste dia, eu e você, levantemos a nossa cabeça, ergamos os nossos olhos ao Senhor, ao alto, ao trono da graça, confiadamente por meio de Cristo, elevemos o nosso coração ao Senhor, em santa expectativa, e recobremos o ânimo de orar pelos nossos, de servir os nossos, de não desistir dos nossos e de acreditar e desejar de todo o nosso coração que eles se rendam e sirvam ao Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Que ele chegue rendido aos pés da cruz e possa adorar o Senhor, celebrar o Senhor. Que a nossa esperança seja renovada para não desistir do que nos é importante fazer. Minha esposa e eu, e ela mais do que eu, mas durante toda uma trajetória, oramos 30 anos pela conversão de um dos seus irmãos. Uma experiência muito difícil, uma experiência muito jovem, já introduzida nas drogas, 6 momentos de casa de recuperação, muito trabalho ao pai, à mãe, a ela, a nós, muita luta, não é? Chegou a praticamente quase ficar na rua, literalmente, como a gente diz lá, né? Ao léu, à mercê, por tanto uso da droga. E acho que foi na última casa, né? Que ele foi do centro, conheceu uma pessoa que tinha sido também, né? Ela tinha sido recuperada? Não, ela cozinhava nesse local, né, da casa de recuperação, se afeiçoou dela, ela se afeiçoou dele, né? E terminou que eles casaram. Amém. Mas antes disso aí, ele teve a sua experiência com Deus. Em uma igreja Assembleia de Deus, né? Um pastor bem fervoroso e cuidadoso, cheio de amor pelo Senhor, o aproximou dele e já foi introduzindo ele em muitas ações da obra. E hoje ele teve uma filha que tem 15 anos, né? A Ana Vitória.
E o ano passado, né, o senhor, com uma experiência, não foi nem com o Covid, né, mas foi com a experiência de uma infecção pulmonar, o chamou para si. Mas ele morreu crente, morreu convertido, morreu no Senhor e aguarda, né, o grande dia da ressurreição e o encontraremos e estaremos com ele na eternidade. Mas eu quero dizer que foram 30 anos de perseverança, de choro, de muita luta, de muita dor, de tristeza, de sofrimento, e às vezes desanimados, às vezes abatidos, às vezes sem força, mas nesse dia recobremos o ânimo do Senhor e vamos retomar a nossa esperança no Deus vivo, que opera gloriosamente e para quem nada é impossível. Operando Deus, quem impedirá? Você que está conectado nessa live, a palavra de Deus para você nessa tarde é: onde você está nesse momento, não perca o seu ânimo. Recobre a sua esperança no Senhor. Ore por você, ore por sua família. Deus lhe salvou e lhe constituiu como um instrumento de sua graça no meio dos seus. Sim, você é como eu sou, imperfeito também. Mas fique sabendo que o Senhor Deus sobre nós e na perfeição de Cristo opera em nós e através de nós. Não desista de ser um canal de bênção para os seus. Esteja atento ao cuidado do Senhor e se entregue, não é, na dependência dele para abençoar a sua família. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos aproveitar e vamos orar por nossos familiares nesse momento, não é? Vamos pedir a bênção do Senhor por nós e por eles. Querido e eterno Deus e Pai, colocamos a nossa vida primeiramente diante de Ti. Te agradecemos porque os nossos olhos foram abertos e conhecemos ao Senhor na experiência pessoal da salvação, mas também oramos por nossos familiares, que o Senhor recobre em nós o ânimo para por eles interceder e também um amor para que possamos amá-los na proporção do grande e glorioso amor de Deus por nós em Cristo, que possamos cuidar deles, que possamos interceder por eles, mas que acima de tudo, com sabedoria, graça e ousadia, testemunhar o Evangelho, proclamar, pregar o Evangelho e viver o Evangelho, de maneira que o Senhor seja glorificado e frutifiquemos no nosso lar. Opera Deus sobre a nossa família, opera sobre aquele que tem sido tão resistente, tão duro de coração, que o Senhor possa quebrantá-lo, no sentido de gerar nele o arrependimento, gerar em seu coração uma disposição diferente, abrindo seus olhos e levando ao conhecimento da verdade para a glória do Senhor. Cuidaremos de dar a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor, só Tu és digno. Recebe o nosso louvor por tão grande salvação em nossa vida. Recebe o nosso louvor pela obra que operaste em nós. Recebe o nosso louvor, Senhor, pela alegria que temos de estarmos na Tua presença e celebrar ao Deus da glória como família de Deus. Muito obrigado por essas verdades que nos encorajam a lutar pelos nossos. Ó Pai, dependendo de Ti, em nome de Jesus. Amém. A Deus a glória nesse dia. Amém? Deus abençoe. Obrigada, pastor. Agora vamos levantar as nossas ofertas. Monitores, faz favor. Enquanto levantamos as nossas ofertas, vou dar anúncio do culto da semana. Na terça-feira tem um culto às 8 horas com o pastor. Não, essa semana só a quarta e a sexta, porque o trabalho diaconal a gente já terminou a parte teórica. Tá. Então, na quarta-feira, às 8h30 até às 9h30, temos o estudo bíblico. E na sexta-feira também temos a culto de oração. No sábado, lá em Nisley, tem culto devocional às 7 da tarde, né? Às 19 horas, 19 horas. E também, no domingo,
domingo aqui, como de costume, às 5 horas, estaremos de novo juntos. Vamos aproveitar, porque já temos 2 semanas, o pastor e a pastora estão conosco. Vamos aproveitar, não percam essa oportunidade, essa pregação tão linda que fala aos nossos corações. Vem na semana próxima e na última semana deles vamos ter comer. Naquele dia dizemos comer. 14 dia 3. 3 é o domingo aqui. 3 no domingo, no 3, vamos ter o nosso banquete, a despedida do pastor e a pastora. Uma bênção. Venham, tragam convidados. Isso. Que essa sala fica cheia. No nome. Vai ter a comida para toda a gente. Maravilha. Ok? Então... Eu quero lançar o desafio de cantar um hino em crioulo. Preparar, não é? Vamos lá. Um hino bonito, né? Em crioulo, para a glória do Senhor. Se você cantar hoje, canta. Então, próximo domingo. Na outra semana. Olá, hein? Então, podemos ensaiar. Cantar bem bonito. Tá Muito bom. bem. Tá bom. Eu vou pedir a pastora. Margarida. Sim? Como a igreja sabe, vamos ter uma conferência missionária dia 23 e 24 de setembro. Sim. E normalmente costumamos ter camisolas personalizadas para esse evento. Então, estão a pedir para quem quiser camisolas para dar nome, acho que é 15 libras por pessoa. Então, é para tirar nomes. Também depois, mais logo, vou mostrar as cores, que é para ver qual prefere. Mas acho que são 15 libras por pessoa, para quem quiser uma camisola para a conferência missionária. Vai ser realizado no dia? 23 é Nisden e 24 aqui, é sábado e domingo. É sábado em Nisden e domingo aqui. 23 e 24 de setembro. Dia 24 de setembro é o dia de independência da Guiné-Bissau. Então todos os guineenses tentam fazer qualquer coisa para comemorar o dia 24 de setembro. Então, podemos ficar de pé. Eu vou pedir à pastora que ore para a oferta e depois vamos terminar o nosso culto. Amém, amém. Aqui. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Meu Deus. Muito obrigada por esta palavra que enriquece o nosso coração, que nos desperta para perseverarmos nos caminhos, Senhor, principalmente ministrando a Tua palavra aos nossos familiares. Que o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração e age em nós, Pai, esse ânimo e esse encorajamento. Muito obrigada pelas ofertas que foram trazidas à casa do Senhor. Sim, meu Deus. Pedimos por cada irmão, Bendito cada irmã, é o teu nome, que o Senhor continue sendo gracioso e generoso para com cada um, que o Senhor faça multiplicar, Senhor, os seus bens, as suas finanças, no nome de Jesus, que a vida deles prospere, de todos os filhos, familiares. Muito obrigada e que haja sempre mantimento na tua casa. Pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos vós. Amém. Amém. Amém.